O Exército montou um hospital de campanha para reforçar o atendimento aos indígenas. E mais alimentos chegaram de avião na reserva, no oeste de Roraima. Uma guerra entre traficantes e milicianos aterroriza moradores da zona oeste do Rio. E ainda, a Alemanha anuncia que vai enviar tanques para a Ucrânia. E a embaixada russa em Berlim afirma que a decisão leva a um novo nível. O Papa Francisco critica leis que criminalizam homossexuais. O presidente Lula chega ao Uruguai e tenta demover o país de assinar um acordo com a China. E o INSS define novas regras para facilitar a prova de vida dos segurados. O Jornal Hoje está começando. Moradores de comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro vivem dias de medo e tensão com violentos confrontos entre traficantes e milicianos. De acordo com investigações da Polícia Civil, esses tiroteios podem estar ligados a uma guerra por território. Hoje a PM faz operações na Cidade de Deus. Dez dias de terror. Guerra todos os dias em várias comunidades aqui dentro. Caveirão, tiroteio, toque de recolher. A polícia afirma que traficantes da Cidade de Deus tomaram o controle de parte de outra comunidade, a Gardênia Azul, que fica perto, e há 30 anos era dominada pela milícia. A investigação aponta que a quadrilha recebeu ajuda de comparsas de outras favelas do Rio, que forneceram armamento para a invasão. Os moradores estão acuados, no meio do confronto. A sensação de insegurança é total. As nossas crianças já não vão mais para a rua, muitas já não estão indo mais para a escola, à noite não fica ninguém na rua, o comércio fica fechado. Essas imagens divulgadas hoje pela Polícia Militar mostram 5 criminosos armados descendo de um carro, numa rua que liga as comunidades. Os investigadores afirmam que são milicianos, tentando resistir à invasão de uma quadrilha rival. A gente queria mais segurança, o morador não tem que andar com medo de andar na rua, com tanto problema, com tanto tiroteio que está tendo, a gente fica refém deles. Hoje o dia estava clareando quando a PM cercou a área. 9 batalhões participaram da operação. Nós acompanhamos a movimentação a bordo do Globocop. Há uma barricada imensa que ocupa a rua toda e aí a partir desse ponto os blindados já não conseguem mais passar e os policiais são obrigados a desembarcar das viaturas e continuar a pé as buscas por bandidos, por armas e por drogas. Retroescavadeiras e caminhões chegaram à comunidade para liberar o caminho. Os PMs prenderam 2 criminosos. Apreenderam 2 fuzis, uma granada, drogas e uma réplica de pistola. A PM tem dito que reforçou a segurança nessa região para tentar evitar esses confrontos e também a movimentação de bandidos entre as comunidades. Ontem à noite, os moradores ficaram no meio do fogo cruzado. A disputa pelos territórios afetou outras favelas da Zona Oeste, como a Muzema, onde o governo do estado implantou o programa Cidade Integrada, que acaba de completar 1 ano. E deveria servir como modelo de segurança pública para comunidades dominadas por quadrilhas. Aqui, os moradores mudaram a rotina para se proteger e contam que os criminosos estão impondo toque de recolher a partir das 8 horas da noite. A gente vê homens armados e isso nos traz muito medo, porque temos crianças, idosos e a gente nunca sabe o que pode acontecer. Nossos filhos ficam desesperados dentro de casa. A gente vai fazer o quê? Tem que se mudar daqui, tem que ir para outro lugar. Na semana passada, uma adolescente de 17 anos foi baleada durante um tiroteio na Gardênia e está internada em estado grave. No sábado, o miliciano Rodrigo Dias morreu durante uma ação da PM. Na segunda-feira, o entregador de farmácia Luiz Henrique Gonçalves, de 19 anos, foi assassinado. A gente precisa conversar num grupo de mensagem aqui entre os moradores para poder saber como sair, por onde sair e como voltar e por onde voltar. Então a gente está ilhado. E é bem isso, né? A população fica refém do crime organizado. Você já tem apuro para conseguir comprar comida, para ter emprego, para estudar, para trabalhar e ainda passa por esse tipo de situação no dia a dia, no cotidiano, né? Porque isso são 7 dias da semana, né? Você fica refém na mão de criminoso.
Você não tem liberdade, você depende de autorização para fazer as coisas e quando vai fazer alguma coisa morre de medo, né, de tomar um tiro. Na operação de hoje, a Polícia Militar prendeu 3 suspeitos. A PM do Rio disse que reforçou o policiamento em toda a área de Jacarepaguá, que trabalha 24 horas para garantir o direito de ir e vir das pessoas e que, para isso, vai fazer as operações que forem necessárias. A Polícia Civil diz para a gente aqui em nota que investiga a atuação de traficantes e milicianos na Zona Oeste e tenta identificar os criminosos. E que em um ano de programa Cidade Integrada, os policiais civis prenderam 87 criminosos na comunidade da Muzema. E que hoje os agentes fizeram ações em comunidades da Zona Oeste para mapear e reprimir essas quadrilhas. Mas é fundamental, né, que o Estado retome essas áreas públicas que estão nas mãos do crime organizado, para libertar a população dos criminosos. É ou não é? Em São Paulo, autoridades anunciaram um plano com novas medidas para o tratamento dos usuários da Cracolândia. Em 30 anos, várias iniciativas foram implementadas por diversos governos sem sucesso. O Jornal Hoje ouviu especialistas que disseram que a solução definitiva passa por uma articulação entre todos os setores, principalmente a saúde, a assistência social e a segurança pública. 1.343 pessoas vivem hoje na Cracolândia, no centro da capital paulista. Esta é uma estimativa dos pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, que acompanham de perto a situação de quem vive na região. Ontem, o governo do estado e a prefeitura anunciaram uma série de medidas para combater os problemas na Cracolândia. Representando o estado, o vice-governador, representando a prefeitura, o secretário de governo, os cargos mais altos de cada uma das duas instituições, junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria, com a sociedade civil, com as entidades, com as associações, com os meios de comunicação, não é possível que a gente não vai vencer isso. O novo plano inclui acompanhamento médico e psicológico para os dependentes químicos, instalação de câmeras com reconhecimento facial para ajudar os policiais a identificar os traficantes, além de mais policiamento preventivo na região. E um trabalho integrado entre as polícias, Ministério Público, Defensoria Pública e o Poder Judiciário. O Estado também não descarta a internação compulsória, quando o usuário não aceitar o tratamento de forma voluntária. A internação compulsória vai ser usado em último caso para realmente salvar a vida daquela pessoa que eventualmente está numa situação extrema. A internação compulsória ela dá muito questionamento, inclusive judicial, por isso que ela é a última opção, mas ela também não pode ser descartada. Para o professor de psiquiatria da Unifesp, o Estado precisa criar um vínculo entre agentes de saúde e usuários. É importante que cada um das pessoas que está lá na Cracolândia tenha um cuidado individualizado. Elas não são só usuárias de crack ou usuárias de drogas, mas elas têm uma série de problemas clínicos de saúde, elas têm muitas vezes condições psiquiátricas. Então a gente precisa de um olhar para essas questões, porque essas pessoas não podem ser tratadas apenas como caso de polícia. Muito mais questões de saúde e de vulnerabilidade social que precisam ser cuidadas. A nova proposta prevê ainda a aplicação da chamada justiça terapêutica para quem cometer pequenos delitos sem violência para sustentar o vício. Em vez de responder criminalmente, o infrator vai passar por um processo de recuperação e desintoxicação. Os especialistas reforçam que essa é uma ação já adotada em diferentes países e que dá resultado. E há evidência científica de que isso funciona para você retirar a pessoa do vício, porque muitas das pessoas que estão no vício, que são escravas desse vício, escravas dessa droga e estão cometendo crimes, se você muda o vício, você acaba mudando o comportamento criminoso dessa pessoa. Para o representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também é importante que haja uma articulação entre as forças de segurança. E precisa ter uma integração entre polícia civil, entre polícia militar, entre polícia federal. No Brasil não produz cocaína, não produz crack, essa droga vem pelas fronteiras. Então precisa ter uma articulação de todos esses entes policiais para a gente poder ter um controle efetivo desse tráfico de drogas. Sem uma articulação coesa desses todos os entes estatais, a gente não vai resolver o problema.
Fica muito claro, né, que é um trabalho conjunto de segurança pública para combater o tráfico, porque o traficante, de fato, como disse o especialista, escraviza o dependente químico, e um trabalho de assistência social seríssimo e de saúde pública para resgatar essas pessoas, tirar essas pessoas da dependência, resgatar a dignidade delas. Eu já fiz muitas reportagens na Cracolândia ao longo dessas últimas décadas e é muito triste, sob o ponto de vista humano, a gente observar o que acontece ali. A polícia concluiu hoje a identificação de todas as vítimas da chacina de uma família do Distrito Federal. A repórter Letícia Oliveira tem todos os detalhes aqui pra gente. Letícia, bem-vinda e boa tarde. Obrigada, Trali. Boa tarde para você e a todos. O último laudo da perícia foi divulgado agora há pouco e confirma a identidade de Ana Beatriz Marques de Oliveira, um dos 3 corpos encontrados na madrugada de ontem na cisterna de uma casa abandonada em Planaltina. Os outros corpos são da mãe dela, Cláudia Regina Marques de Oliveira, e de Tiago Belchior de Oliveira, marido da cabeleireira Elisamar Silva. Foi o desaparecimento de Elisamar e dos 3 filhos pequenos dela há quase 2 semanas que desencadearam toda essa investigação. Ao todo, 10 pessoas de uma mesma família foram assassinadas e agora parentes de Elisamar relatam que estão recebendo ameaças de morte. Segundo o advogado da mãe da cabeleireira, essas ameaças estão chegando por mensagens de celular. Ele vai pedir apoio da Polícia Militar para garantir a segurança desses familiares. Ontem a polícia chegou a um novo nome de um possível envolvido também na chacina. É um adolescente de 17 anos que disse ter sido contratado por um dos suspeitos já presos por esse crime e afirmou à polícia que esteve no cativeiro com as vítimas. Ele foi ouvido pela polícia ontem à noite e liberado. Mas depois disso, a polícia pediu a internação provisória desse adolescente. Até agora, 3 homens foram presos, mas um suspeito ainda segue foragido, é Carloman Santos Nogueira, de 26 anos. As digitais dele foram encontradas no cativeiro, onde a família foi mantida refém. Trali, uma história muito triste. Horrorosa, né, Letícia? Obrigado aí pelas informações e mais uma vez todo o nosso apoio aí para as famílias das vítimas e para os amigos. Bom trabalho para você. A pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino, a Polícia Federal abriu hoje um inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos Yanomami em Roraima. Isabela Camargo, ao vivo de Brasília, tem os detalhes dessa investigação que vai começar. Isabela, boa tarde, bem-vinda. Oi, Trali, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. A investigação será conduzida pela Polícia Federal em Roraima e o inquérito vai tramitar sob sigilo. Fontes ligadas à investigação afirmam que a Polícia Federal já começou a fazer as primeiras diligências para aprofundar a investigação. Na segunda-feira, no pedido de abertura de investigação, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o governo de Jair Bolsonaro incentivou a ação de garimpos ilegais em territórios indígenas. Uma estimativa do atual governo dá conta de que 570 crianças Yanomami com menos de 5 anos morreram por doenças evitáveis, como desnutrição, malária e pneumonia. Nós entramos em contato com a defesa, com a assessoria do presidente Bolsonaro, mas não tivemos o retorno até o momento. Em uma conversa com jornalistas, o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que os povos indígenas ficaram abandonados à própria sorte ao longo do governo Bolsonaro, que tinha um projeto de omissão. O advogado-geral da União também anunciou a criação de uma força-tarefa para tratar das questões dos povos indígenas daqui por diante. Trali, eu volto com você. Obrigado, Isabela. Um ótimo trabalho para você aí em Brasília. Eu consegui apurar também, com a cúpula da Polícia Federal, que quem vai tocar essa investigação em Roraima é o chefe da divisão da Delegacia de Combate ao Crime Organizado. A Delegacia de Crimes Ambientais também está nesse guarda-chuva. Então, há uma estrutura muito grande que está sendo mobilizada para fazer essa investigação em relação aos Yanomami. A investigação vai começar ouvindo as lideranças indígenas, as vítimas, portanto,
né, dessa situação que envolve o garimpo ilegal. E depois a investigação caminha aí para ir atrás desses garimpeiros ilegais que tornaram os indígenas reféns e muitos, infelizmente, morrem de fome por desnutrição, por não ter alimentos. Uma investigação que deve ser longa, mas pelo que eu pude observar, vai ter o máximo empenho da Polícia Federal de Roraima para concluir esse inquérito o mais rapidamente possível. E olha só, um hospital de campanha do Exército vai reforçar o atendimento aos Yanomami em Boa Vista. Casa de saúde indígena está superlotada e o número de internados é mais do que o dobro da capacidade. Em Boa Vista, o Hospital Militar de Campanha foi montado e deve começar a funcionar ainda essa semana. Ele vai ajudar a desafogar o atendimento na Casa de Saúde Indígena, a CASAI, que deveria abrigar no máximo 300 indígenas, mas que está hoje com 700 internados, mais que o dobro da capacidade. O povo Yanomami sofre, vítima de doenças como a desnutrição e malária, e também com a falta de assistência de saúde. Não tinha muito assim de medicamento suficiente, não tem estrutura boa, não tinha assim abastecimento de remédios na terra Yanomami. O Ministério Público Federal em Roraima afirmou que desde 2017 vinha alertando o IBAMA sobre a invasão garimpeira e do quanto isso poderia impactar na sobrevivência dos Yanomami. O MPF, inclusive, ajuizou uma ação civil pública pedindo reforço na fiscalização. Um plano de atuação contra o garimpo chegou a ser formulado pelo IBAMA, mas segundo o MPF, não saiu do papel. Jamais esse plano foi aplicado, muito pelo contrário. Diversas vezes a coordenação do IBAMA, o IBAMA em Brasília, impediu que houvesse uma logística adequada para fazer essas operações. Segundo especialistas, as ações emergenciais de nada vão adiantar se a garimpagem ilegal continuar na reserva. O garimpo significa 1. Desmatamento, 2. Uso de mercúrio, 3. Descarte de mercúrio nos rios ou no próprio solo. Significa muito sedimento que é devolvido ao rio e isso tudo contamina os peixes, a fauna, o solo e a própria água. É possível diminuir essa sangria e estancá-la se nós quisermos. Mas se não fizermos, nós vamos, em cima dos indígenas novamente, dizimar o restinho dos seus povos, exatamente como fizemos há 500 anos atrás. Aviões da Força Aérea e helicópteros do Exército têm ajudado na distribuição de alimentos e remédio nas comunidades indígenas. Nos últimos 2 dias, foram cerca de 13 toneladas de ajuda humanitária para as equipes de saúde que estão na região de Surucucu. Lançamentos de esperança para aliviar a crise do povo Yanomami. E sobre esse plano de ação que não saiu do papel para combater o garimpo ilegal nas terras Yanomami, que foi citado pelo procurador da República na reportagem, o Ministério do Meio Ambiente declarou que ações de fiscalização foram restringidas ao máximo na gestão passada, inviabilizando operações em vários locais e que está em planejamento o retorno intensivo dessas operações. Aliás, ouvi hoje, numa apuração que eu fiz com delegados da Polícia Federal, que a PF vai retomar operações nessa região, mas que vai precisar da ajuda das Forças Armadas, porque as Forças Armadas têm helicóptero, têm avião, têm uma estrutura muito melhor e maior para ajudar nessas operações de combate ao garimpo ilegal que está tomada pelo crime organizado. É o crime organizado que comanda o garimpo ilegal em terras indígenas hoje. A situação dramática dos Yanomami está provocando uma onda de solidariedade pelo país. Muitas doações já chegaram até Roraima, Essa esperança aí que também faz toda a diferença, essa ajuda das pessoas. O Lucas Willame tem os detalhes aqui para a gente ao vivo. E aí, Lucas, tem muita coisa chegando mesmo, a distribuição está sendo feita. O que é que você traz para a gente? Bem-vindo e boa tarde.
Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. A notícia é boa, tem muita coisa chegando. Eu falo aqui de frente à sede da FUNAI, são os agentes da FUNAI que fazem a organização dos donativos, encaminham para a Força Aérea Brasileira e depois para a terra indígena Yanomami. Tem muita coisa chegando. Hoje, 3 carretas carregadas com 3.000 cestas básicas saem de São Paulo com destino aqui à capital Boa Vista. Ao todo são 36 toneladas de doações de mantimentos para os Yanomami. A viagem até aqui deve durar 10 dias. Essa ação humanitária é uma iniciativa da CUFA, a Central Única das Favelas, e também da Frente Nacional Antirracista. É uma mobilização nacional. No Recife, a Central Única das Favelas e outras ONGs também estão coordenando as doações para os Yanomami. Tudo que chega nesse depósito passa por uma triagem e é dividido em caixas. A maioria dos donativos é de bolachas e biscoitos, mas as organizações pedem que alimentos não perecíveis também sejam doados. Uma mobilização importante, Trali, para ajudar o povo Yanomami que necessita com urgência desse apoio para sair dessa situação de tragédia que eles estão vivendo nas comunidades. Trali. Obrigado. Ao vivo, de Boa Vista, Lucas Willamy, direto aqui para o JH. Obrigado, Lucas, e parabéns aí a todo mundo que está fazendo doação, né? Se você puder ajudar a diminuir o sofrimento dos Yanomami, por favor, e não sabe como, tem um site aí para quem doar.com.br, mostra o que você pode fazer de maneira segura. E a gente sempre agradece, portanto, aí, né? Porque o pouquinho faz toda a diferença aí num momento tão difícil para eles também. O exame de corpo de delito feito em um homem negro que apanhou de policiais rodoviários federais no Tocantins não identificou os sinais de agressão física. Em um vídeo que começou a circular no começo do mês, os policiais aparecem batendo com socos e pontapés em Jairon Pereira de Souza, que já estava rendido. O laudo do IML foi divulgado quase 20 dias depois da abordagem de 4 policiais rodoviários federais ao lanterneiro Jairon Pereira de Souza. Um vídeo feito por um motorista que passava pela BR-010 na zona urbana de Palmas no dia 6 de janeiro mostra que os policiais chutaram e deram socos em Jairon, mesmo depois que ele já estava imobilizado. Jairon foi levado para a delegacia e fez o teste do bafômetro, que confirmou que ele tinha bebido. Em depoimento, disse que havia sido espancado pelos policiais e o exame de corpo de delito foi feito na madrugada de 7 de janeiro. Apesar das imagens, a conclusão do exame foi de que Jairon Pereira de Souza não apresentava sinais de violência física. A advogada recebeu o exame com surpresa. As imagens do vídeo, as fotos dos hematomas, né, elas mostram claramente as agressões que o Jairon sofreu, né? E não resta dúvida de que ele sofreu uma violência física por parte dos policiais rodoviários federais. Então, é uma grande surpresa o laudo de lesões corporais não identificar nenhuma lesão na vítima. Hoje, o diretor do IML de Palmas falou que o resultado pode ter sido prejudicado pelo momento em que o exame foi feito. Da lesão à delegacia a fazer o exame cautelar, o exame de lesão corporal, ela durou mais ou menos 2 horas e 40, 3 horas. Nesse período, ainda não apresenta lesões visíveis para que o perito possa determinar que há uma lesão, um hematoma, qualquer outra coisa dessa natureza. Os 4 policiais rodoviários envolvidos na ocorrência são Matheus Fernandes de Brito, Walley Xavier Ramalho, Danilo Campos Teixeira e Leonardo Leopoldino Torres. Segundo a PRF, eles continuam afastados das atividades nas ruas. Todos são investigados pela Corregedoria e num inquérito da Polícia Federal. A defesa de Jairon disse que vai usar outros elementos do inquérito para provar à justiça que houve lesão corporal. Vai ser basicamente através de depoimento testemunhal, fotografias e o próprio vídeo, né, que mostra quando ele foi agredido. Delegado federal que comanda a investigação disse que não comenta inquéritos em andamento. Nós entramos em contato com o advogado que representa os policiais Walley Xavier Ramalho, Leonardo Leopoldino Torres e Danilo Campos Teixeira. Até agora não tivemos retorno. E nós não conseguimos contato com a defesa do policial Matheus Fernandes de Brito.
Polícia de Mato Grosso faz hoje uma operação contra criminosos que construíram um túnel para a fuga de presos perigosos. E a Nara Garcia tem os detalhes ao vivo. E a Nara, boa tarde, bem-vinda. Oi, Trali, boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Até agora, 5 pessoas foram presas. A operação cumpre 8 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. A investigação apura o envolvimento de supostos idealizadores e organizadores da obra, um túnel de cerca de 40 metros de extensão, partindo dos fundos de uma casa e teria como ponto final a penitenciária central do estado, onde estão presos perigosos, chefes de organizações criminosas. Entre os presos hoje estão um engenheiro civil que teria ajudado no planejamento e na compra de materiais e equipamentos para a obra. Também uma mulher que teria intermediado o recrutamento dos escavadores. O túnel foi descoberto em setembro do ano passado, depois de uma denúncia de uma movimentação estranha na casa. Naquele momento, a polícia encontrou 12 pessoas na escavação. Elas foram recrutadas em outro estado para esse serviço. Hoje, houve também buscas e prisões nos estados do Piauí e também na Bahia. De setembro até agora, no total, 14 pessoas presas, 3 adolescentes apreendidos e outras 3 pessoas ainda estão foragidas. Tralho. Obrigado, Yanara. E ainda bem, né, que descobriram o túnel antes que eles conseguissem fazer a conexão total ao presídio, né? Porque poderia resultar aí numa fuga em massa. Bom trabalho para você. Depois de semanas de pressão, a Alemanha finalmente decidiu enviar tanques de guerra para a Ucrânia e prometeu que vai autorizar outros países a também enviarem blindados de fabricação alemã. Segundo o governo da Ucrânia, 300 tanques podem fazer uma grande diferença no campo de batalha. Foram semanas de negociações e incertezas. Mas hoje o primeiro-ministro da Alemanha confirmou: o país vai fornecer diretamente 14 tanques de guerra Leopard 2 para a Ucrânia. E disse que essa decisão é resultado de consultas intensivas com aliados e que o país conta com estreita cooperação. Scholz admitiu que a Alemanha teve de quebrar uma regra que existia desde o fim da Segunda Guerra Mundial para ceder não só ajuda humanitária e financeira, mas também bélica à Ucrânia. O ministro da Defesa alemão garantiu que os tanques poderosos chegarão à Ucrânia em cerca de 3 meses. Para Boris Pistorius, o envio dos blindados para o país resultou de uma decisão histórica, mas cravou: não nos tornaremos parte da guerra. O país ainda garantiu que vai autorizar que outros países também enviem tanques de guerra para o exército de Kiev. Os Leopard 2 são de fabricação alemã e por isso só podem ser reexportados com uma autorização do país. A Polônia foi o primeiro país a pedir essa autorização. A Finlândia, que compartilha uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia, também quer ceder alguns desses tanques a Kiev, além de treinar militares ucranianos. Pelo menos outros 10 países aqui da Europa, que também possuem os blindados alemães, já se mostraram disponíveis para emprestá-los para o exército de Volodymyr Zelensky. O presidente da Ucrânia disse que falou ao telefone com Olaf Scholz e agradeceu aos amigos alemães pela ajuda. Aliados como o primeiro-ministro do Reino Unido e da Polônia também parabenizaram a Alemanha pela decisão de apoiar a Ucrânia. O secretário-geral da OTAN disse que a decisão foi tomada após consultas com outros aliados da Aliança Transatlântica e parceiros, e que os tanques podem ajudar Kiev a se defender, vencer o conflito e também prevalecer enquanto nação independente. A embaixada da Rússia em Berlim afirmou que a decisão é extremamente perigosa e leva o conflito a um novo nível e que a Alemanha abandonou a responsabilidade histórica com a Rússia. Os presidentes dos Estados Unidos e França e os primeiros ministros da Alemanha, Itália e do Reino Unido conversaram hoje sobre a cooperação dos países nesse apoio à resistência ucraniana. E a expectativa é que os Estados Unidos também mandem tanques de guerra modernos para a Ucrânia de fabricação americana.
O presidente Joe Biden vai fazer um pronunciamento na Casa Branca sobre esse assunto logo mais, daqui a pouco. Vamos conversar sobre isso com o nosso correspondente nos Estados Unidos, o Ismar Madeira. O Ismar acompanha esse assunto e traz para a gente quando é que esses tanques devem, portanto, aí ser enviados para a capital ucraniana, Kiev. Ismar, bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Trali, para você e para todo mundo. Olha, espera-se que o presidente Joe Biden anuncie o envio de tanques Abrams M1, que são o principal carro de combate do exército americano. Fontes da imprensa americana já haviam adiantado que os Estados Unidos planejavam enviar cerca de 30 desses tanques de guerra para o exército ucraniano. A decisão do governo americano tem, neste momento, uma importância estratégica: dar a cobertura política que a Alemanha queria para enviar seus próprios tanques. É um apoio também aos outros países, como a Polônia, que já sinalizou a intenção de fazer o mesmo. Os Estados Unidos e aliados integrantes da Aliança Militar do Ocidente já entregaram armas de defesa para a Ucrânia, como sistemas de artilharia, de defesa antiaérea e veículos blindados, mas estavam evitando fornecer armas ofensivas. Especialistas estimam que os tanques americanos podem demorar ainda 8 meses ou muito mais, até anos, para chegar ao solo ucraniano, por causa da logística para essa mobilização. A Rússia reagiu, afirmando que sua vitória é inevitável e que os tanques americanos vão derreter como qualquer outro. O embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov, disse que a entrega do armamento seria mais uma provocação e que Washington está propositadamente tentando infligir uma derrota estratégica à Rússia. O governo ucraniano vinha pedindo tanques de guerra nas últimas semanas, afirmando que eles são fundamentais para o país ficar à altura do combate contra os russos. Trali. Obrigado, Ismar, pelas informações ao vivo aí, direto dos Estados Unidos. Tudo que a gente quer é a paz na Ucrânia, né? Pena que isso está longe de acontecer ainda. Tornados atingiram o sul dos Estados Unidos e provocaram muita destruição. Até o momento não existem informações de mortes. Nós vamos então conversar ao vivo com o repórter Felipe Coalho, que atualiza toda essa situação para a gente. Felipe, bem-vindo e boa tarde. Te pergunto qual é a previsão para hoje, se tem mais risco de tornados. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Tem alerta de tornado sim para uma área que vai do norte da Flórida, na região do Golfo do México, até a Carolina do Norte. É uma região onde moram 37 milhões de pessoas. Por lá, os ventos podem chegar a 110 km por hora. Nas últimas 24 horas, 14 tornados foram registrados no sul dos Estados Unidos. Eles provocaram muita destruição, principalmente na região de Houston, no Texas. Casas ficaram completamente destruídas, carros e até mesmo um caminhão foram arrastados. Um dos tornados afetou um gasoduto e os bombeiros tiveram que agir rápido para controlar o incêndio. 3 pessoas tiveram que ser hospitalizadas no Texas e outras 3 na Louisiana, outro estado fortemente atingido pelos tornados. A força dos ventos também interrompeu o fornecimento de energia elétrica e mais de 100 mil clientes ficaram sem luz. Neste momento, são cerca de 50 mil. Essas condições climáticas também afetam os aeroportos do país. Só hoje, 510 voos já foram cancelados. As tempestades estão levando neve e gelo para a região central dos Estados Unidos. Há alerta de neve e chuva extrema numa grande área do país, onde vivem 80 milhões de pessoas, que vai desde o estado do Novo México, no sul, até o Maine, no extremo norte, passando aqui por Nova York. Trali. Valeu, Felipe. Obrigado pelas informações ao vivo. Um ótimo trabalho para você também aí nos Estados Unidos. Papa Francisco criticou as leis que criminalizam homossexuais e disse que Deus ama todos seus filhos como eles são. Atualmente, a homossexualidade é crime em mais de 50 países. Essa declaração do Papa foi feita durante uma entrevista exclusiva à agência de notícias Associated Press. O pontífice, no entanto, reiterou o ensinamento da Igreja Católica, que vê a relação entre pessoas do mesmo gênero como um pecado. E afirmou que é preciso fazer uma distinção entre crime e pecado, já que não ter caridade com o próximo também é um pecado. Para Francisco, o Papa também ainda lamentou o uso de armas por civis. Ele expressou preocupação com o discurso de autodefesa e pediu diálogo. E, por fim, Francisco falou que está bem de saúde para a idade dele e que sempre pedirá a Deus
para ter senso de humor. São Paulo celebra hoje 469 anos de fundação e tem vários eventos acontecendo por toda a capital paulista. Anselmo Caparica fala ao vivo do Vale do Anhangabaú, coração, portanto, de São Paulo. Anselmo, bem-vindo e boa tarde. Tudo bom, Tralli? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Hoje é feriado aqui em São Paulo. Quem quiser curtir um show ao vivo de graça, é só vir aqui no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista. É uma programação que representa todas as regiões do Brasil, assim como a cidade de São Paulo, que é de todos e de todas. Começou com a moda de viola de Almir Sater, daqui a pouco tem show da banda Fresno e o dia termina com um piseiro de João Gomes. Tem mais shows em outros pontos da cidade durante a tarde toda, como na Vila Itororó e no Centro Cultural Vergueiro. E olha só que loucura, Tralli. Mais cedo aqui no Anhangabaú, o atleta Rafael Bride, especialista em slackline, percorreu 510 metros por uma fita a 114 metros do chão. É o maior highline urbano montado nas Américas. Para quem está com fome, o Mercado Municipal, também conhecido como Mercadão, preparou um bolo com formato da cidade. Ele foi cortado agora há pouco e tem as bandeiras de diversas nacionalidades que ajudaram a construir essa cidade. O Mercadão completa 90 anos hoje também. Daqui a 3 décadas, São Paulo completa 500 anos e o repórter Guilherme Pimentel conversou com urbanistas para tentar entender como essa cidade pode ficar ainda melhor. E a resposta está na natureza. Pedreira, um dos tantos bairros da Zona Sul, a mais populosa de São Paulo. Um exemplo de periferia da cidade que completa 469 anos. O número de habitantes só da Zona Sul de São Paulo é quase igual ao da população de todo o Uruguai. E uma porção grande desse território está entre 2 represas. E por isso faltam opções de mobilidade. Trens e ônibus cheios e trânsito concentrado, sempre congestionado, são a rotina de quem mora por aqui. Baiana, a dona Ana mora há 35 anos em São Paulo. Hoje, dona de casa, ela cozinha para fora, enquanto o marido trabalha na construção civil. A particularidade aqui fica literalmente do outro lado da rua. A Ana é vizinha da represa Billings, que separa sua casa de onde o seu marido trabalha. O meu marido, ele trabalha no Cocaia, Morumbi, tudo que é canto. Aqui ele pega mais de 2 horas de trânsito daqui para o Morumbi. O professor Alexandre enxerga uma solução para esse problema nas represas e rios de São Paulo. Há décadas, ele se debruça ao transporte hidroviário e afirma que ainda é possível melhorar a qualidade de vida da população, oferecendo um novo modal de transporte prático e limpo. A metrópole tem mais de 4.200 quilômetros de rios e córregos. Muitos já estão debaixo do asfalto. Que era a área do rio, foi invadido, loteado e vendido. O professor participa de um projeto piloto da prefeitura que aponta para um futuro melhor e possível. Até 2024, a cidade quer testar barcos elétricos que levem pessoas, veículos e cargas entre 2 margens da represa Billings. É o caminho que o marido da Ana precisa fazer. É uma travessia em torno de 3, 4 quilômetros, uma travessia de uns 15 minutos, que vai fazer as pessoas economizarem o contorno da represa em 1 hora, né? O objetivo é, no futuro, utilizar 7 hidrovias, abraçando também municípios da Grande São Paulo. E que outro futuro dá para imaginar para a maior cidade da América Latina? O professor Nakano coloca no papel seus desejos para uma São Paulo do futuro, cidade que ele estuda há 30 anos. Difícil não citar as moradias em área de risco e o número de pessoas em situação de rua que disparou nos últimos anos. Os problemas de São Paulo não são poucos e cada habitante vive com intensidade diferente. Para o urbanista, o futuro passa pela criação de espaços comuns. E ele projeta uma São Paulo inteira mais verde em 2054. Mais do que viver, a gente precisa conviver.
Então, uma cidade que tem praças perto das moradias, calçadas boas, arborizadas, parques, pequenos parques. Se a gente tiver isso, se a gente tiver bairros melhores, certamente a gente vai ter cidades melhores. 50 anos atrás, os jornais já noticiavam a crítica de um paisagista paulistano que ficou famoso. A destruição da natureza demonstra a falta de lastro cultural, dizia Roberto Burle Marx, tema de uma exposição em cartaz na Avenida Paulista. Os projetos de Burle Marx para alguns dos lugares mais icônicos de São Paulo nunca foram executados. Então essa exposição reúne ao mesmo tempo o que a cidade poderia ter sido, mas também deixa ideias e referências para o que ela pode ser no futuro. São Paulo, eu diria, é uma cidade que cultivou muito pouco apreço pelo espaço público na sua história. Isso é uma cidade do automóvel, uma cidade do condomínio, uma cidade do shopping. Porém, São Paulo, nos últimos 10, 15 anos, tem mudado um pouco a sua postura em relação a esses temas, ocupando o Minhocão aos domingos como parque, querendo o Parque Augusta, por exemplo, criando a Paulista Aberta aos domingos. Então, eu acho que São Paulo hoje vive o momento certo para que essas ideias do Burle Marx voltem à pauta e voltem com força. Dois aspectos são fundamentais para chegar bem aos 500 anos: a boa vontade do poder público e a participação popular. O que me traz esperança é a sociedade mobilizada, uma renovação constante do processo de mobilização dos diferentes grupos, de interesses. A gente vai ter que reincorporar a natureza na cidade, a gente vai ter que limpar os nossos rios. E é um desafio para o futuro. São Paulo depende muito disso para uma vida saudável no futuro. Parabéns para São Paulo, né? Vou fazer uma rápida correção aqui. Agora há pouco, quando a gente falou da tragédia do povo Yanomami, a gente disse que o hospital de campanha que vai reforçar o atendimento aos indígenas em Boa Vista é do Exército. Na verdade, esse hospital é da Força Aérea Brasileira. Fica, portanto, aqui registrado isso e o nosso pedido de desculpas também. E ainda hoje, a Polícia Legislativa do Senado identifica mais 23 invasores do Congresso. E você vai ver a seguir os 4 anos do rompimento da barragem de Brumadinho. O INSS define novas regras para facilitar a prova de vida dos segurados e ainda a previsão do tempo para todo o Brasil. Nós voltamos já já com muito mais aqui para você. Vamos agora pelo horário de Brasília, estamos de volta ao vivo com você aqui no JH. INSS vai mudar as regras de prova de vida exigida para o pagamento de aposentadorias e pensões. O objetivo é simplificar o procedimento, permitindo aos bancos acessar informações de bases do governo, como, por exemplo, vacinação do SUS, a renovação da carteira de habilitação. Por conta da pandemia, a prova de vida ficou suspensa nos últimos 3 anos. Em 2023, agora, a confirmação é necessária para 17 milhões de beneficiários. Tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, completa hoje 4 anos. Parentes das vítimas fizeram uma homenagem aos 270 mortos no rompimento da barragem. Até agora, os responsáveis pelo rompimento da barragem não foram punidos. A dor é a mesma de 4 anos atrás. A missa em Brumadinho reuniu parentes e amigos dos 270 mortos na tragédia da Vale. 2 vítimas estavam grávidas quando foram soterradas pela onda de rejeitos da mineradora. Após quase 1.500 dias de buscas, 3 corpos ainda não foram localizados. Para o seu Arnaldo, poder sepultar o filho, Tiago, ajudaria a encerrar o luto. A gente já sabe, 4 anos, não vai achar inteiro, né? Pelo menos uma parte para encerrar o ciclo, né? Enquanto houver condições satisfatórias para localizarmos segmentos na mancha de rejeito, nós seguiremos incansavelmente nessa operação de busca, com motivação, com muito respeito,
a todos os familiares dessas vítimas. Depois da missa, os moradores caminharam até o letreiro, na entrada da cidade. Esse local se transformou em um ponto de homenagem às vítimas. Aqui, em meio a tantas lembranças, a população pediu mais rapidez à justiça. É que, 4 anos depois da tragédia, ninguém ainda foi punido. A tristeza é muito grande também, porque são 4 anos que eu estou sem minha filha. Eu estou mais forte para caminhar e para lutar por essa justiça tão demorada, tão sofrida como essa justiça criminal. Ontem, a Justiça Federal confirmou que aceitou a denúncia do Ministério Público e 16 pessoas vão responder pelos crimes de homicídio e danos ao meio ambiente. A mineradora Vale e a empresa de consultoria Tuvsud também vão responder por crimes ambientais. 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram lançados no rio Paraupeba. Por causa da contaminação, até hoje, a utilização da água do rio entre as cidades de Brumadinho e Pompéu não é recomendada. A pesca de espécies nativas também continua proibida em toda a bacia. São muito comuns as queixas de problemas gastrointestinais, são comuns os problemas de pele, manchas, feridas, coceira, né? Mas tem uma questão do sofrimento mental também que é prevalente, porque todo mundo que perde o modo de vida, os sonhos, a fonte de renda, o trabalho, a propriedade, ela adoece. Ao 12h28, horário exato em que a barragem se rompeu, moradores mantiveram a tradição e soltaram balões brancos que ganharam o céu. 4 anos atrás, uma hora dessa, eu estava com ele. Sabe, a gente fazendo planos. Eu fiquei 60 dias na lama procurando ele. Então, assim, não tem palavras para descrever o tamanho da tragédia. E o Paulo era um ser humano de primeiríssima grandeza. Foi enterrado vivo. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas disse que monitora a qualidade da água do rio Paraupeba e avalia o avanço do material que estava depositado na barragem que se rompeu. A Vale declarou que continua implementando soluções para garantir o abastecimento aos moradores impactados. Entre as ações está a entrega emergencial de água por caminhão-pipa para cerca de 700 núcleos familiares de 16 cidades. E mais uma vez aqui registramos toda a nossa solidariedade às vítimas, né, às famílias das pessoas que morreram em Brumadinho. Um prédio comercial pegou fogo hoje de manhã em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O incêndio continua, os bombeiros foram chamados às 8h30 da manhã e desde então vem tentando apagar as chamas. Um shopping funcionava no prédio que você vê aí, ó, desabou parcialmente. O edifício fica perto da estação de trem, numa área muito movimentada. 4 pessoas receberam atendimento médico, algumas respiraram muita fumaça e, de acordo com a concessionária de energia, falta luz em alguns pontos da região. E um incêndio atinge o Teatro Castro Alves, em Salvador, neste momento. O teatro é o mais importante da capital e um dos mais importantes do Brasil. O fogo começou no lado externo do telhado, na área que fica a sala de ensaio do balé. Ainda não se sabe o que provocou o fogo, nem a dimensão também do incêndio. 7 caminhões dos bombeiros estão lá no local e, felizmente, não há registro de feridos. A abertura das comportas de uma usina hidrelétrica encobriu praias que costumam ficar lotadas no Paraná. Apesar dos prejuízos para o turismo no auge do verão, a cheia do rio é positiva para o meio ambiente. O barulho vem dos vertedouros, abertos na usina Sérgio Mota, em Rosana, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Há 6 anos, as comportas não eram abertas. A determinação foi feita pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, no último dia 18, para regular os níveis da represa da usina. A vazão de 10.500 metros cúbicos por segundo segue direto para o Rio Paraná e mudou as paisagens das prainhas de água doce do estado vizinho. Aqui na prainha de Santa Rosa, em Porto Rico, o nível da água subiu tanto que a faixa de areia diminuiu bastante. Algumas barracas ficaram submersas e os turistas ficam com menos faixa de areia para aproveitar a prainha.
Imagens feitas no fim de dezembro mostram a diferença do nível do rio em menos de um mês e como essa elevação afetou as prainhas às margens do rio Paraná. A areia diminui 70% do jeito que está hoje. Atrapalha. Bom se tivesse uma praia maior, se tivesse mais gente, mas foi só a primeira vez, a gente veio para conhecer, outras vezes a gente vem aí. A cidade já sente os efeitos negativos nos setores do turismo e comércio. Alguns visitantes adiantaram a volta para casa e excursões que estavam agendadas foram desmarcadas. A estratégia da prefeitura tem sido incentivar outros programas. Fazer passeios, conhecer a alta do rio, deixa o passeio nas ilhas mais bonito, tirar o foco um pouco da praia que está sumindo e aproveitar essa cheia para ver as belezas do nosso rio. O nosso fluxo maior aqui, praticamente 80%, é praia, né? Então quando a praia ela se resume, ela fica pequena, aí nosso fluxo de gente cai bastante, né? Porque o passeio para nós é bem menos, né? Apesar dos prejuízos para o turismo, a cheia do rio é positiva para o meio ambiente. Esse biólogo explica que a reprodução dos peixes da região foi prejudicada pela estiagem dos últimos anos. Elas dependem da cheia tanto para a formação do cardume, logo no início, logo após as primeiras chuvas, a formação do cardume, depois a migração ainda na enchente, a desova na cabeceira dos rios, dos afluentes, e depois os ovos têm que descer ainda durante a enchente e aí serem lançados nas áreas alagadas onde tem alimento e abrigo. Se não ocorre a cheia, nenhum desses processos, nem a migração, nem a formação de cardume e nem a desova acontece. Com as chuvas desse ano, e se elas forem duradouras, nós vamos ter, nos próximos anos, uma maior quantidade de peixes de grande porte, porque essas espécies elas são favorecidas por cheias grandes e duradouras. O presidente Lula está em Montevidéu para a segunda etapa da sua primeira viagem internacional. O primeiro compromisso de Lula foi com o presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle Pou. Nossa enviada especial, Marina Francischini, traz todos os detalhes da visita. Marina, bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente Lula chegou no fim da manhã, veio aqui direto para a residência oficial para fazer essa reunião com o Lacalle Pou. E ele veio, apesar de ter encontrado o Lacalle Pou lá em Buenos Aires durante a reunião da comunidade de países latino-americanos e caribenhos. Fez questão de vir justamente para demonstrar que o Uruguai é importante para o Mercosul e tentar convencer o presidente uruguaio a não fechar um acordo individual com a China. Vamos ver na reportagem? É uma negociação por fora, que já avança em estudos de viabilidade. O recado de Lacalle Pou é: se Brasil, Argentina e Paraguai quiserem aderir às conversas com Pequim, ótimo. Se não, o país segue sozinho para abrir as portas do Uruguai ao mundo. Os sócios do Mercosul consideram as tratativas unilaterais um desrespeito às regras do bloco. A Argentina tem subido o tom, alegando que acordo só se for coletivo. Mas Lacalle Pou já disse que considera o Mercosul protecionista demais e que não quer sair do bloco. Ontem, ainda na Argentina, para a reunião da CELAC, Pou afirmou que é preciso considerar as necessidades individuais de cada país e que o Uruguai não é um país que suspende ou interrompe acordos, que não é rupturista. Não somos rupturistas. O Uruguai é um dos principais parceiros econômicos do Brasil. No ano passado, o comércio entre os dois países totalizou 4 bilhões e 700 milhões de reais, 22% a mais em relação ao ano anterior. O incremento principalmente pelas exportações brasileiras de produtos como carro e carne. O governo brasileiro considera a permanência do Uruguai fundamental para o Mercosul. Nós prezamos muito a relação com o Uruguai, achamos que o Uruguai, em muitos aspectos, é um exemplo de civilidade dentro da América Latina, que em muitas coisas eles são muito avançados. Agora, nós achamos que o Mercosul deve ser preservado. E isso nós vamos conversar. A reunião de hoje durou cerca de 40 minutos. A primeira-dama Janja participou, também os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Depois, Lacalle e Lula deram uma declaração sobre essa conversa envolvendo o Mercosul. O que o presidente uruguaio Lacalle Pou disse basicamente é que eles estão avançando na conversa com a China, tem um diálogo com a China, mas que eles pretendem criar uma equipe técnica para avaliar essa negociação, essa relação
com o país asiático e essa equipe técnica junto com o Brasil. Ele disse que há necessidade de Uruguai se abrir para o mundo. Já o presidente Lula falou também logo depois de Lacage e basicamente o que ele disse foi que é preciso fortalecer o Mercosul e que eles estão tentando fechar o acordo finalmente depois de muita negociação do Mercosul com a União Europeia. Falou sobre o clima também, esse é um fator preponderante nas negociações a respeito desse acordo Mercosul e União Europeia e disse que acordo com a China deve ser fechado no âmbito do Mercosul. Vamos ouvir? Nós vamos intensificar as discussões com a União Europeia. Vamos firmar esse acordo para que a gente possa discutir apenas um possível acordo China e Mercosul. Apesar do Brasil ter na China o seu maior parceiro comercial e do Brasil ter um grande superávit com a China, nós queremos sentar enquanto Mercosul e discutir com nossos amigos chineses um acordo Mercosul-China. Nesse momento, o presidente Lula está almoçando aqui na residência oficial. Depois ele tem mais uma etapa dessa visita, que é receber uma homenagem. Ele dá uma nova declaração nessa ocasião e, por fim, visita o amigo ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Ele embarca ainda hoje para o Brasil. Tralha. Valeu, Marina. Boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado e ótimo retorno para você também aqui para o Brasil e para Brasília. Tudo de bom aí. Olha só, o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos vai receber virtualmente hoje a presidente do Peru, Dina Boluarte, uma reunião sobre o momento político que vive o país. Essa reunião vai ser às 4h30 da tarde, no horário de Brasília. Enquanto isso, olha só, as manifestações contra o atual governo continuam, principalmente na capital, num movimento que recebeu o nome de Tomada de Lima. Ontem, a tropa de choque peruana entrou em confronto com manifestantes mais uma vez. Desde dezembro do ano passado, mais de 50 pessoas morreram durante os protestos. A maioria dos manifestantes é de apoiadores do ex-presidente Pedro Castillo, que sofreu impeachment depois de tentar aplicar um golpe de Estado. Os manifestantes pedem a saída de Dina Boluarte do poder e também pedem novas eleições. Aqui no Brasil, a Justiça Federal condenou 3 delegados paulistas a pagar R$1 milhão cada um por torturas e mortes na ditadura militar. Em 2010, o Ministério Público Federal pediu à Justiça o reconhecimento da responsabilidade civil dos 3. De acordo com a decisão da juíza Diana Brunstein, da 7ª Vara Civil Federal de São Paulo, Aparecido Laertes Calandra, Davi dos Santos Araújo e Disseu Gravina são apontados como responsáveis direta ou indiretamente por torturas e mortes de ao menos 25 pessoas dentro do DOI-CODE. Entre as vítimas estão o jornalista Vladimir Herzog e a escritora e também jornalista Amélia Telles, a Amelinha. De acordo com essa decisão, o dinheiro deve ser destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ainda cabe recurso dessa decisão. Nós não conseguimos contato com a defesa dos 3 delegados, mas desde o começo da ação civil pública, eles têm negado as acusações. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco você confere que a Polícia Legislativa do Senado identifica mais 23 invasores do Congresso. E Thiago Scheuer traz a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente volta já já com muito mais aqui. Obrigado sempre aqui pela sua companhia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou agora há pouco que o país vai enviar 31 tanques de guerra para a Ucrânia. O correspondente Ismar Madeira já tinha antecipado aqui no começo do Jornal Hoje que essa era a expectativa e agora, portanto, ela se confirmou. Os tanques são esses aí, ó, do modelo Abrams M1, o principal carro de combate americano. A decisão mostra que os Estados Unidos seguem aliados às potências europeias, né, como a Alemanha, nesse apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Hoje, os alemães, dissemos aqui também já, confirmaram o envio de tanques de fabricação alemã ao exército de Kiev.
Aqui no Brasil, a Polícia Legislativa do Senado identificou mais 23 pessoas que invadiram e depredaram o Congresso Nacional no dia 8 de janeiro, aquela destruição toda que você viu. A expectativa é que as informações dos golpistas sejam encaminhadas ainda nessa semana para a Procuradoria-Geral da República. Na semana passada, a PGR apresentou uma primeira denúncia contra 39 envolvidos nos atos terroristas, todos presos em flagrante no Senado. Ao todo, 98 pessoas já foram denunciadas ao Supremo Tribunal Federal pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. E o general Pedro Celso Coelho Montenegro assumiu hoje de forma interina o cargo de comandante militar do Sudeste. Ele entra no lugar do general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, escolhido na semana passada para comandar o Exército Brasileiro. Ontem, Tomás Ribeiro aceitou o pedido do tenente-coronel Mauro Cid para não comandar o Batalhão de Ações e Comandos de Goiânia. Cid era ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e havia uma resistência do atual governo em manter essa nomeação. E uma outra movimentação da área militar foi a antecipação da saída do coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, do comando do Batalhão da Guarda Presidencial. O coronel aparece num vídeo do dia 8 de janeiro, discutindo com um PM que agia para prender os invasores. Tiago Scheuer está aqui já comigo. Pode entrar, Tiago. Chega mais. Bem-vindo e boa tarde. Fala, Tralli. Boa tarde para você, para todo mundo também. Tudo bem? Escuta, esse calorão dominando aí quase todo o Brasil, especialmente no sul, né? Sul, a gente falou disso essa semana, né, Tralli? Olha só, sol tá brilhando forte no Rio Grande do Sul, principalmente, quase sem nuvens no céu, para dar aquela filtrada no calor, por isso tem cidade chegando aos 40 graus fácil por lá. Dá uma olhada, é o caso de Uruguaiana, 40 de máxima hoje, cravado. E aí, índice ultravioleta extremo. É bom sempre passar protetor solar e se proteger para ir para o sol. Mesma situação de Porto Alegre batendo nos 36. Morretes, no Paraná, sempre muito quente também nessa época, 34. Indaial, em Santa Catarina, também. E Floripa com 33 graus, Tralli. Agora, tudo bem que é verão, mas tem alguma explicação a mais para esse calorão em excesso? Tem sim, Tralli. Dá uma olhada aqui, ó. Tem um vento quente e seco soprando da região norte em direção ao sul do Brasil. E esse vento também impede a formação de nuvens de chuva por lá hoje. Por isso, a umidade do ar fica bem baixa ali na região. Você vê, ó, índices entre 20%, 25% entre Paraná e Santa Catarina e até 15% no extremo sul do Rio Grande do Sul. Lembrando que o ideal para a saúde são 60%. Agora, Tiago, ainda tem muita região do Brasil debaixo d'água, né? Com muita chuva, né? Tem, Tralli. A gente veio falando disso aqui, né, nessa semana. Então, ó, no meio do país e em parte do sudeste, tá? A chuvarada continua por causa daquele corredor de umidade que desce da Amazônia, puxado também por uma baixa pressão, um sistema que provoca nuvens de chuva. Vitória vai ter muita chuva hoje, você vai olhar aqui, ó, 27 graus e 60 milímetros. Goiânia com 20 milímetros e Brasília também. Entre o norte e o nordeste do país tem mais chuva forte. Da mesma maneira, você vê aqui, ó, pegando do norte do Ceará até o leste do Amapá também. Em São Luís, só hoje já choveu 148 milímetros, 63% da média do mês inteiro. Esse motociclista caiu por causa da força da água na rua e aí foi ajudado por uma pessoa que passava por ali. Agora dá uma olhada o perigo em Porto Velho com tanta chuva, Tralli. Olha isso aí, ó, pessoas tiveram que ajudar essa mulher que caiu dentro de um bueiro que estava sem tampa, coberto pelo alagamento. Prefeitura de Porto Velho informou que está fazendo um levantamento dos bueiros abertos para colocar as tampas. E a gente sabe, tem que tomar cuidado, evitar também andar por ruas alagadas, a gente nunca sabe o que tem embaixo da água, né? E ainda vem mais chuva hoje em Porto Velho, viu? Então atenção para você que mora aí, ó, 20 milímetros, Belém 40 milímetros, Fortaleza também, São Luís e Teresina com 30 milímetros. Já no interior do Nordeste, a chuva vem mais fraca e isolada. No norte do Rio, na região dos lagos, pode chover mais forte. E o tempo firme, vamos olhar aqui, ó, no nosso telão, interior do Nordeste e Norte da Bahia e também pegando o sul de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo está sendo um feriado de tempo firme. Aniversário da cidade, 469 anos, com calor de 30 graus e sem chuva. Rio de Janeiro, na cidade do Rio, pode ter chuva mais forte em alguns bairros e a máxima
chega aos 32 graus, Trali. Muda alguma coisa nos próximos dias ou não? Então, Trali, amanhã mais ou menos a mesma situação, com temporais pegando ainda essas regiões, ó, entre Espírito Santo e o DF, passando por Minas, e também aqui, ó, Maranhão, litoral e também norte do estado e parte ali do Pará. A gente continua de olho e atualizando. Valeu, Thiago, obrigado. Até amanhã, valeu. Boa tarde e até amanhã, brigadão. No verão, você sabe, aumenta a procura por esportes no mar e por alguns passeios mais radicais no Nordeste. Agora tem que ficar atento à questão da segurança. Emoção pelas dunas do Nordeste. Pode ter adrenalina, risco não. Sempre com emoção e com segurança e foi muito bem orientada. O que a Maria Aparecida procurou ao contratar o passeio de buggy no Cumbuco, região metropolitana de Fortaleza, foi uma empresa credenciada. A cooperativa tem carros padronizados. Números e adesivos comprovam que eles passaram por vistoria. Os motoristas são uniformizados e, claro, treinados. Curso de primeiro socorro, direção defensiva. Ele tem que rodar no mínimo 6 meses para ver se ele tem capacidade de rodar com o cliente, né? O passeio só pode ser feito em áreas demarcadas, como neste parque de dunas, e não pode passar pelas praias, para não colocar os banhistas em risco. Já os quadriciclos só podem ser conduzidos por quem tem habilitação categoria B, mas só em propriedades privadas. Muitos lugares oferecem passeios e aluguel de moto aquática, mas se quiser pilotar uma desta, o turista deve ter uma habilitação específica. Só se a pessoa apresentar a habilitação, a Raíssa Motonauta, tá? Que o nosso instrutor também tem, e se a pessoa mostrar, aí a gente libera. Quem não tem habilitação pode ir como passageiro, longe da área dos banhistas e sempre com colete salva-vidas. Os acessórios de segurança e a orientação de profissionais também são exigidos na tirolesa. Pegamos referência do local, olhamos bem a estrutura também e tem que analisar tudo isso para fazer um passeio com segurança. Esse tipo de equipamento deve ter autorização da prefeitura para funcionar. E é preciso ter cuidados, até nos esportes de canoagem, que são mais tranquilos. É utilizar sempre o colete e respeitar a área delimitada, para não ser carregado pelo vento ou por uma correnteza e que não consiga voltar ao seu ponto de origem. Para evitar esse risco, aqui na beira-mar, em Fortaleza, quem pratica canoagem pela primeira vez, ou mesmo quem já tem experiência, só pode remar dentro de uma área delimitada por boias sinalizadas. A gente viu que o cliente passou da boia, o instrutor vai até o local, sinaliza para o cliente que ele está indo para uma zona que não é tão segura para ele e deixa o cliente voltar, né? Conduz ele até o local certo e ele fica lá se divertindo. É a primeira vez que a Ana experimenta canoagem. Com segurança, a diversão é completa. Nós somos todos iniciantes, então assim, realmente tem que ter toda a segurança e o suporte de onde você vai fazer a sua canoagem. Aí é só curtir o mar. Aí é só se divertir, né? A autarquia de trânsito do município de Caucaia, no Ceará, disse que o uso do cinto de segurança durante o turismo pelas dunas é uma exigência ao motorista e ao passageiro que vai ao lado. E que os demais ocupantes não precisam porque aquele trecho não é uma via comum e que há apenas a circulação de carros autorizados. A autarquia diz também que fiscaliza todos os passeios. Principal imagem do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Minas Gerais, passa por um tratamento especial que usa nitrogênio para a retirada de cupins. A obra tem mais de 250 anos. A obra de arte foi esculpida em madeira pelo mestre Aleijadinho na década de 1770. Pesa cerca de 100 quilos e representa o momento seguinte à morte de Jesus Cristo na cruz. Uma cena bíblica universal, mas que nesta escultura, pelas mãos do artista, ganhou muita mineiridade. No período do século XVIII, os artistas eles tinham gravuras, né, onde eles tinham essas referências para elaborar as imagens, para esculpir as suas imagens. Então, ele tem essa referência, que é muito semelhante à da Pietà de Roma, o formato, a composição geral, mas nele ele imprimiu as suas características próprias, né? As características barrocas, as características mineiras, uma delas o anjinho, né, na lateral, que é bem característico de Aleijadinho. A imagem de Nossa Senhora da Piedade ocupa o altar central da menor basílica do mundo, que fica em Caeté, na região
metropolitana de Belo Horizonte. Mas em dezembro, ela precisou deixar o local por causa da infestação de cupins. A gente não consegue ver, mas segundo os especialistas, os insetos estão no interior da madeira. O desafio é acabar com os cupins sem danificar a obra. Por isso foi escolhido esse processo. A imagem foi colocada nessa bolsa plástica e todo o oxigênio foi retirado. Lá dentro, equipamentos também monitoram a temperatura e a umidade. Através de válvulas, a gente injeta o nitrogênio ou argônio através desses cilindros, expulsa-se o oxigênio que está dentro dessa bolsa. Nesse caso aqui, a eficiência é garantida porque extermina-se o inseto, o ovo, a pupa, pela asfixia, ou seja, a falta total de oxigênio. Depois você também tem que aplicar uma barreira química para não retornar um novo ataque. A obra precisa ficar 60 dias dentro da bolha. Depois, sem os cupins, Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, será devolvida à Basílica para marcar a reabertura do santuário. O local foi fechado para o público porque caíram pedras na estrada de acesso em outubro do ano passado e está em obras. Podem passar apenas os colaboradores do santuário e nossa equipe que conseguiu autorização. Cerca de 500 mil pessoas visitam o local todos os anos. E cuidar de uma peça tão importante é proteger a arte e a fé dos mineiros. As pessoas que aqui chegam, elas se encantam com a beleza do lugar, mas elas trazem justamente essa necessidade de enxergar um horizonte que está além das montanhas. Um horizonte que nos ajuda a perceber que o sofrimento presente, ou as dificuldades presentes, ou mesmo as alegrias, não são um ponto final. Nós temos algo sempre a buscar. A realidade pode até estar marcada pela dor, pela perda, mas ali não termina. E tem essa nossa fé, né, que move a gente para frente. Muito bem, assim encerramos o Jornal Hoje. Você acompanha outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Daqui a pouco já pode rever as nossas reportagens também no Globoplay. Em nome de toda a nossa equipe, agradeço sempre muito a sua companhia e já te convido para voltar amanhã, tá bom? Fique em paz, boa tarde, muito obrigado e até amanhã.